Olá, boa tarde, boa tarde. Deixa eu ligar aqui. Ok. Pauso. Olá, olá. Ei, Ronaldo. Ei, Bruno, tudo bem? Bem-vindos. Mestre Wagner, obrigado. Obrigado pela presença. Vamos lá. Rômulo, querido, tudo bem? Rinaldo, mestre Rinaldo. Ei, Gabi. Lia. Tudo bem, Bruno? Espero que você esteja bem. Doutor Cláudio Malta, querido conterrâneo. Professor Rogério, bem-vindo. Só mais um minutinho que a gente já começa. Camila! Camila, minha filhada? Ah, que bom! Muito bem. Muito bem, bem-vindos. Ah, eu também sou seu admirador, Dr. Cláudio. Muito. Bom, boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Gil Rodrigues, professor de Tahiti e entusiasta e admirador da cultura tradicional chinesa. Ah, desculpa, Camila, achei que era minha sobrinha. É admirador e entusiasta da cultura tradicional chinesa. Ei, Marcão, irmãozão, tudo bem? Carinhosamente eu tenho chamado esse projeto de Arte de Viver, Conversa sobre Tahiti. A ideia é convidar amigos, pessoas queridas, pessoas que foram influentes e são influentes dentro da cultura chinesa e dentro do Wushu, aqui em São Paulo e no Brasil, e pessoas que de alguma maneira contribuíram com o meu processo e contribuem até hoje, tá bom? Então, hoje o meu convidado tem a honra de receber o professor Rogério Macedo, que carinhosamente, lá nos anos 90, a gente chamava de Shaolin. É um grande amigo, um grande professor. Foi professor dos meus irmãos Naponlai, André, Ellen e Basílio. E então, de alguma forma, considero ele responsável aí por hoje o que é a escola Ponlai. Então, só estou ajustando mais algumas coisinhas aqui, já vou convidar o professor Rogério para o nosso. Lembrando. Opa, deixa eu só ver se o meu microfone está ok. Deixa eu ver. Professor Rogério, eu te mandei um convite, é só você aceitar e aí você entra aqui. Entra aqui comigo. Maravilha. Maravilha. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado por aceitar fazer parte. Eu queria saber, consegue me ouvir bem? Tá baixo. Tá um pouquinho baixo, né? Então deixa eu só fazer um ajuste. Melhorou? Melhorou? Ah, então tá bom, então tá bom. Ei, Adriana, bem-vinda. Bom, eu estava, antes da sua entrada, só comentando um pouco com as pessoas que estão nos assistindo do que se trata o projeto e dizendo que os convidados são pessoas importantes para a minha trajetória, importantes para o Uchu aqui em São Paulo e, de alguma maneira, talvez com um pouco de exagero, importante para o Uchu no Brasil.
Então, só para explicar para todo mundo e retomar um pouco com você, a proposta é que a gente faça uma conversa bem tranquila, aberta, e que você possa, num primeiro momento, contar um pouquinho da sua trajetória, como é que aconteceu, como é que se deu o teu início dentro do Kung Fu. Eu não sei se foi pelo Kung Fu, exatamente, ou se teve alguma outra arte marcial. Depois, eu queria que você falasse um pouquinho da influência do Wushu na tua vida diária. E depois a gente vai conversar sobre outras coisas. Tem um monte de coisa que eu listei aqui que eu queria conversar com você hoje aqui, tá bom? Então, acho que para começar, se você puder começar se apresentando e dizer um pouco... Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo agora, tava falhando. Tava falhando, e agora? Melhorou? Será? Oi, oi, oi. Não sei. Dudu. Acho que eu já vou substituir o fone aqui. Peraí. A gente não tem. Vamos lá, vamos ver se aqui melhora. Vamos ver se com esse fone, troquei de fone, vamos ver se agora vai ficar melhor. Olá, olá, olá. Ei, Lu, tudo bem? Consegue me ouvir, professor? Então tá bom, maravilha. Isso, eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que foi o teu início dentro da arte marcial. Eu não sei exatamente se começou pelo Kung Fu ou se teve alguma outra arte marcial. Então, Gil, boa tarde. É um prazer participar do seu projeto. É um ótimo projeto, né? Porque Obrigado. abarca, assim, a história, né? A história brasileira, assim, principalmente aqui em São Paulo, né? Nas regiões que nós temos links, né? Isso é fundamental, sim. né? Então eu agradeço muito de estar aqui e poder compartilhar Imagina, um pouco da minha experiência. Eu te agradeço. Então, na verdade, eu iniciei na arte marcial bem antes de entrar na academia, né? Eu comecei praticando com meu cunhado, que vinha aqui em casa. Ele dava aula de defesa pessoal para minhas irmãs. Então, eu comecei a me interessar, né? Ele ensinava algumas coisas. Mas o que me atraiu mais foi alguns livros que ele me emprestou, né? Logicamente que era de judô, de jiu-jitsu. E eu fiquei fascinado, né? Pelo conteúdo do livro. Comecei a ler. Eu era moleque. Tinha uns 10 anos no máximo, né? E aí comecei a ler esses livros. É interessante que o livro que eu realmente foquei e que foi o fundamental, assim, o atrativo meu, foi o livro do Kitao Rinaldo, né? Que é o livro de Hungar, né? O livro de arte marcial. Tá o Cido, tá o Rinaldo, tá o Amaral, né? Tá o Mestre Li, também no livro. Então esse livro foi a minha base. Eu comecei a ler, a praticar os exercícios que estavam ali. Então, antes mesmo de eu entrar na academia, eu já tive um contato com o Rinaldo, né? E com a turma que depois eu fui, né, ter contato pessoal. E comecei a praticar. Quando eu lembro que eu estava na quinta série, eu já sabia um Taolu, né? O Taolu que estava no livro, eu já sabia. E a minha sala de aula, né, da quinta série, pediu para eu apresentar. Faz aí. Eu fiz, a diretora viu, aplaudiu. Isso foi interessante, foi estimulante, né? Foi estimulante. O que acontece? Quando eu foquei, eu falei, eu vou praticar, vou terminar meu ensino médio, né? Cheguei até o ensino médio.
E a partir do momento que eu terminar o ensino médio, eu vou entrar numa academia. Uhum. Lógico, eu assistia filme de arte marcial, eu lia outros livros, do Marcos Natali, né? Conhecia alguns outros materiais daquela época, né? Sim, sim. Então, eu passava, na volta da escola, eu sempre passava na academia da Trajano, que já estava fundada ali, né? Eu passava e ia assistir aula. Aí encontrei, vi o Rinaldo, né, Aquele do pessoalmente livro. dando aula. Aquele do livro. Daquele do livro. Isso, sabe, para uma pessoa que está fissurada em aprender arte marcial, aquilo foi demais. Então eu falei, vou entrar nessa academia. Né? Professor, a roupa vermelha, eu adoro. Que ano que era isso, mais ou menos? Eu terminei o ensino médio em 84. Tá. Ok. Né? Em 84 eu terminei o ensino médio. Então, a partir do momento que eu terminei o ensino médio, peguei meu diploma e fui lá fazer minha matrícula. Sim. Só que antes disso eu já passava lá para assistir aula. Tentava lá e ficava assistindo aula. Uhum. Então já tinha uma boa lá, né? E, lógico, quando eu terminei o ensino médio, fui lá, fiz minha matrícula, aí foi a minha realização, né? Comecei a praticar. A primeira aula minha foi com o Rinaldo, então eu agradeço, né, esse estímulo, essa energia, né, que me alimentou cada vez mais, né? Isso eu valorizo, porque o primeiro contato com alguma coisa, né, isso, do meu ponto de vista, na minha perspectiva, ela pode te atrair ou pode te repulsar. Sim, sim. Entendeu? Quer dizer, eu poderia entrar na academia e falar, nossa, não é aqui. Entendeu? Sim. E o livro também, eu poderia ter pego o livro e falar, olha, não me interessa esse material, vou procurar outro. Poderia fazer capoeira, poderia judô, né? Ou poderia fazer o Hapkido, que era o que o meu cunhado, né, praticava, era uma faixa preta e tal. Ele era faixa preta, poderia treinar com ele, né? Então, não, eu queria Kung Fu, né? E sempre que me atraiu foi a teoria, né? A história, né? Eu me via, assim, sempre atraído, né? Pelos filmes do David Carradine, né? Ele mostrava aquela atitude, os atos que ele fazia durante os treinos, né? Ele aprendendo com o mestre, aquilo era importante para mim. Não exatamente os movimentos. Então, isso eu acho que diferencia um pouquinho, né? O que me atraía não era os movimentos de arte marcial, né? Porque eu poderia fazer qualquer outra, né? Mas era a teoria, a filosofia, o modo de vida, né? E apresentava no vídeo, que apresentava no livro, né? Era uma base, mas aquilo ali era um atrativo. Então, claro, aquilo combinou com o meu perfil, né? De criança, estranho de tudo, né? Não sabia de nada. E busquei, né? Comecei a praticar. Quando eu completei um ano, né? No primeiro dia de aula, que eu lembro, né? Eu fiz o Mapu, né? Posição do cavalo, né? O pessoal traduz como posição do cavalo. E o pessoal falou, Shaolin. Ele é um Shaolin. Logo no primeiro dia? Eu ficava muito tempo no primeiro dia. Eu fiz o Mapu e o Rinaldo falou, marca tanto tempo, né? Eu fiquei lá, né? Eu sempre fui, assim, persistente, né? E até demais. Então, exigia muito de mim. Isso é bom e ruim, né? Porque é mais peço. Sim. Mas, lógico, foi o que me desenvolveu resistência, desenvolveu alongamento, né? Então, tudo isso foi uma base, né? Eu me apoiei nela, né? Fora o estimulante da teoria. E ter contato direto com o Rinaldo. Lógico, em um ano de treino, um ano e meio, aí houve o distanciamento do Rinaldo, por motivo, né, de buscar os interesses dele e tal, e eu achei importante. Infelizmente, eu não podia acompanhá-lo, porque naquele tempo eu já trabalhava no açougue, né? E era o que me bancava, né, ao valor da academia. Então, a partir do momento que o Rinaldo saiu, o Hélio me propôs. E olha, eu tinha um ano e meio de academia.
Eu ia todo dia. Sim. Esse é o meu diferencial. Todo dia, segunda a domingo, né? Todos os dias eu treinava. Então, talvez o Hélio pegou e botou postou as fichas dele, né? Em mim. Olha, essa pessoa talvez tenha potencial. E me convidou, olha, você não quer me ajudar aqui, né? Eu preciso de alguém que fique nos horários que eu não posso, ele fazia faculdade. Então, lógico, eu vou, né? O que eu preciso fazer? Eu queria que você ficasse o tempo todo aqui, né? A partir da manhã, tarde e noite, você pode? Ele falou, eu vou precisar sair do meu emprego. Eu era registrado e tal. Ele falou, olha, eu não tenho muito para te oferecer, né? O que eu tenho é o treino. Eu falei, ótimo, né? Abandonei o emprego e embarquei. Então eu tinha essa frissura, essa, sabe? Como posso dizer? Um espírito, né? Sim, sim. Que me puxava, olha, fica aqui, fica aqui. Fiquei, ia todos os dias, ficava de manhã, tarde e noite, né? Fazia as faxinas e tal. E passei a morar na academia, né? Praticamente. Aí eu comecei, lógico, a acompanhar os treinos, né? A ajudar nos treinos e tal. E o que me facilitava muito era a memória, né? Sempre tive uma boa memória, então eu guardava os movimentos. Eu via o movimento e aprendia com facilidade. E isso foi o que atraiu o grupo, né? Sim, sim. Poxa, né? Eu esqueci disso. É assim, assim, assim. Eu ia Aí você lembrava tudo. Eu lembrava tudo. A minha memória não é tão boa agora como entendeu? Sim, sim. Mas era bem isso. Então, os alunos começaram a se apoiar em mim, né? Sabe? A buscar dicas, buscar, né? Porque eu pegava, deixava passar, o pessoal deixava passar e falava, olha, vocês viram aquilo lá? É assim, assim, assim. Eu dava dicas. Então, isso foi muito bom. Isso também alimentou, né, o meu nome, né, que acabou deixando de lado o Rogério, ninguém conhecia. Ninguém conhecia mesmo. Ninguém. Até hoje, tem muitos que não sabem meu nome, né. Tá, eu treinei lá um bom tempo, fiquei praticamente a vida toda lá na Trajano, né. O Hélio, ele ficou focado mais na faculdade, né, se formou e tal. E eu comecei a substituir e ficar durante todo o tempo, né? Puxava as aulas, desenvolvia alunos para serem avançados, né? Para que pudesse também fazer o mesmo que eu, né? Auxiliar nas aulas. Então, passei uma bola de neve. E passou um bom tempo, né? Com isso. Chegou um momento que o Hélio abriu a academia da Schilling, né? Da Schilling. Não sei se você ouviu falar. Sim, lembra da Schilling? Sim. Então, a Leopoldina. Aí eu abri a academia da Schilling e eu ficava nas duas. Nas duas. Você ficava nas duas? Nas duas. Eu ficava nas duas. Aí eu preparei alunos avançados, como o André, o Jefferson, que era o meu ótimo aluno. Jefferson, né? Lembro do Jefferson. Então, ele é o meu excelente aluno. Excelente, né? Fui preparando esses alunos eu lembro fazendo mesmo que eu. Uma coisa do Jefferson. Eu lembro que ele foi um dos primeiros que eu vi fazendo Tai Chi, alguns movimentos do estilo Shen. Que eu acho que ele já pesquisava, acho que vocês já tinham... Isso, do Liparim. Isso. Isso. Exatamente. Ele fazia muito bem. Entendeu? Fazia muito bem, muito bem. Então, ele era excelente. Ele abriu a academia dele em Caieiras. Em Caieiras, né? Isso. Então, foi essa trajetória na Trajano é muito longa, né? Praticamente é pouco tempo para que eu desenvolva todo o argumento para falar das experiências ali. Deixa eu só fazer um comentário mas eu posso... sobre a Trajano. Eu treinei direto com o Rinaldo na Guaicurus, né?
Eu lembro Sim, sim, sim. eu lembro que eu era garotão, assim, eu tinha lá os meus 12, 13 anos, e nessa época, os meninos dessa Aham. idade podiam trabalhar fora, né? Eu lembro, eu morava lá na Freguesia do Ó e Isso. trabalhava lá no Paraíso. E aí eu fui, acho que umas 3 ou 4 vezes na Trajano para Uhum. pegar informação, porque eu queria Sim, fazer Kung Fu. Só que na época sim, o dinheiro era muito contadinho e não dava para a gente sim. fazer. Enfim, minha mãe regulava Ah, não, o dinheiro em casa. Eu lembro que eu fui umas 3 vezes. Eu tenho até hoje certo. a propaganda com o logo da Sim, escola, uniforme vermelho. sim, Cheguei aí na Schilling isso, para ver aula também e fui algumas vezes no Rinaldo. certo, E aí, um pouco na linha do que certo. você falou, acho que Hum, não sei, o meu espírito, a minha intuição acabou me levando para Guaicurus e eu iniciei os treinos hum, com o Rinaldo em 88, 89, que eu acho que vocês certo. É um período atrasando. assim muito. É, que foi um É um período período muito bom assim, para arte exatamente. marcial, porque É. ali talvez você, né, você pode dar também a sua opinião ou discordar também. Hum, E nesse período da década de 80, praticamente, né, até a década de 90, havia uma busca incrível, né, sim. para arte marcial, principalmente Kung Fu. Eu vou te Uhum. dizer uma coisa, na Trajano, por exemplo, todo dia tinha 10 matrículas. Uau! Todo dia. Quem viveu naquele tempo comigo e me ajudou a preencher fichas, né, sabe disso. Todo dia tinha 10 matrículas. Né? Era muita gente, Sim. entendeu? Então eu não sei. era, uma, era um período bom, sei lá. Os filmes também Os estimulavam, filmes, né? Os filmes isso que eu ia te de falar, cinema. eu Eu lembro. cabulava aula na escola para assistir o cinema junto com meu irmão. Né? Talvez você tenha feito isso também. Ah, sim, sim. Eu lembro que Né? quando o SBT exibiu o filme do Bruce Lee, Operação Dragão, nossa, Tá. que as academias foi assim, um Hum. monte de gente querendo fazer Kung Fu. Muita Sim, gente sim, sim. querendo fazer Kung Fu, porque Sim, tinha passado numa TV aberta, um filme do Bruce Lee, sim. enfim, aquela coisa, todo mundo querendo Uhum. treinar. Eu lembro que a gente tinha quadros do Bruce Lee na escola, então, Isso, né? né, então Era, era um, como se diz, um símbolo, o né? símbolo, Era o isso, era o símbolo. símbolo, Eu, exatamente. eu praticamente, eu me estimulei muito por ele. Eu busquei muito a base, né? De treino, de persistência do Bruce Lee, Uhum. né? Praticar o máximo, exigir o máximo de si, né? Fazer vitaminas, levar para o trabalho, sabe? Eu comecei a seguir praticamente na risca, né? O comportamento. Você vê, o que eu iniciei conversando com você, né? A respeito do comportamento, foi fundamental. Então, Sim, como essa pessoa age para praticar? Não é só o treino, eu preciso saber como ele age, como ele vive. Né? Eu buscava é, esse apoio. Né? Tá, na Schilling foi mais um tempo, fiquei muito tempo na Schilling, aí eu fiquei trabalhando nas duas. O Jefferson às vezes ficava na Schilling sozinho, eu ficava na Trajano, né, para poder dar conta das duas. E uhum. até chegou um ponto que meus alunos, para falar, ô, por que você monta uma para você, né? Eu falei, tá, Hum, talvez, não sei, né? Eu ficava muito fixo ali na Trajano. Tinha raízes ali, né? Mas sim. foi isso, foi incentivo dos alunos, orientações do meu irmão. Meu irmão também aceitou como sócio, né? Entrar e ajudar. Foi que eu abri a academia da Roma. Não sei se você ouviu falar na academia da Rua Roma, que Sim, era da uma Rua travessa da Roma, Trajano. claro. Travessa, Uma sim, travessa. sim, É sim. uma academia pequena, né? Naquele tempo, eu já treinava direto com o Cido, né? O Aparecido de Uhum, Souza Soares, né? sim. Que era mestre Mestre do Cido. Rinaldo, mestre do Hélio, né? Uhum, Do Hélio, que era o proprietário da academia da Trajano. Ele já era mestre do Hélio e o Hélio ele me passou para treinar diretamente com ele, né? Então eu tinha aula direto na Trajano com o Cido. O Cido mesmo do livro, né? Do livro que eu do citei. livro. Mais um do livro. Tá. Foi continuando na história. Tá.
comecei a praticar com o Ciro diretamente, tá, vamos montar uma academia. Eu falei, olha, a academia do lado que eu montei, né, eu não posso ser antiético, né, de montar academia, eu estava dando aula sozinho, logicamente, isso era muito lógico, né, os alunos me seguiriam, né, eu Uhum. falei, eu vou ensinar outra coisa, eu vou ensinar outro estilo, né, Hum, lá na Trajano, treinar com o Rinaldo, ele ensinava garra de águia, né. sim. Quando o Hélio começou a dar aula, ele começou a dar aula do louva-a-Deus, Louva a Deus. o estilo louva-a-Deus. É. O Cido me ensinava o louva-a-Deus e me ensinava o tigre, o estilo do tigre, né? Que era do livro, né? Sim. Eu falei, eu vou ensinar o estilo do tigre. E quem quiser aprender o estilo do tigre, tá, eu ensino o tigre. E Uhum. o pessoal da Trajano continua lá no louva-a-Deus. O Hélio falou, não, assim, você vai me quebrar, né? Como você pode? O pessoal não me conhece direito, porque me distanciei e tal. Você tá lá o tempo todo. Eu falei, olha, eu não quero atrapalhar, eu vou colocar um aluno no meu lugar, um aluno de confiança, que foi o Jefferson, Sim. entendeu? Eu Uhum. coloquei o Jefferson no meu lugar, na Trajano, e falei, ele é de confiança, né? Ele pode continuar todas as aulas que eu ensinei, e eu vou ensinar outra coisa, eu vou começar do zero praticamente, né? E foi isso que eu fiz, né? Comecei na Roma. Da Roma, eu fiquei um ano, e aí lotou a academia, eu precisei montar na Rua 12, Na 12 de né? outubro. Da 2 de outubro, que era do lado da Albion. Lembra? Exatamente. Do lado da Albion, do lado Academia, da Afonso academia do Sardinha. Rinaldo, Albion. Ah, Afonso E Sardinha. na Forçadinha. Isso, exatamente. E Isso, isso. então, a gente tinha um contato excelente, eu sempre tive respeito e admiração pelo Rinaldo, né? Considero ele foi meu primeiro professor dentro do Kung Fu. Uh, e para participar da apresentação lá na academia, acho que você estava também, né? Não sei, a Uhum. apresentação de Kung Fu, acho que de exame. Eu fui, Sim, participei, sim. apresentei, sabe? Eu acho muito bonito isso, né? Na arte marcial, no Kung Fu principalmente. E eu não sei, hoje em dia, como está, não sei qual a sua opinião, né? Sobre os distanciamentos, né? Em relação às academias, de pensamento de o meu é melhor, ou, sabe? Não sei se você também pode comentar a respeito, Não, em isso. sentido de ética, ou de. Em chinês fala Uda, né? Aham. Ética marcial, tá? Então eu não sei, eu só sei que existia uma relação muito, muito bonita. Eu participei em 85 do primeiro encontro de artes marciais. Ibirapuera, artistas marciais. Estava o mestre Eli, estava o mestre Cido, estava o Lio Pairinho. O Lio Pairinho era vivo, eu conheci pessoalmente ele. Eu fui um dos Uhum. selecionados, né? Era eu, o Rogério, né? O Rinaldo com certeza lembra, né? O Rogerinho, Uhum. meu parceiro de apresentação, e o Miltinho. Então, nós três fomos selecionados e nós apresentamos no Ibirapuera, junto com uma equipe enorme. Um evento muito bonito, lotou. Tinha fila lá fora, só para você ter uma ideia. Né? E, e não sei, a partir daquele momento em diante, começaram a haver desavenças, distanciamentos e tal, e que começaram a se dispersar. Né? Sim, mas esse ponto que você comentou, esse ponto que você comentou do UDAN e da aproximação que a gente tinha com as escolas, de fato era bem diferente. Primeiro que final dos anos 80 e toda a década de 90 foi um período muito Isso, muito intenso assim, de muita isso, isso, procura. isso. A gente Muita treinava procura. muito, era de segunda, Treinava de muito. segunda a segunda, era direto. As aulas tinham Era isso, duração era de a vida. duas horas, e mesmo assim a gente fazia aulas Exatamente. seguidas, tinha treino especial,
E tinha essa busca, essa busca. Você comentou de Sim, livro. sim, sim. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li, que chegou para mim, assim, que me levou para o Tai Chi, foi um livro da Sônia Amaral, chamado Qigong. Um Ah, livrinho tá. da Sônia Amaral, e ali eu comecei a ler aquilo, eu fiquei fascinado e comecei a treinar também, sozinho, Hum, respiração e tá. Qi, para entender tudo isso. Sim, sim, sim. Porque eu queria, na Sim. verdade, o que eu queria no Kung Fu era Hum, juntar as duas coisas. Eu queria treinar Kung Fu, tá. mas conectado a essa Aham. ideia da Hum, energia, do soco potente entendi. e do soco e do Tá, tá. chute Sim. com Ti, que hoje a É, gente as entende um teorias que pouco a mais, né? gente lia, né? Isso, Sim. isso. E aí, isso foi me levando pro Tai Chi e me levou muito forte pro Tai Chi. Eu lembro que uma das coisas que a Tá. gente fazia na sua escola na 12 de outubro, a gente chegou a fazer Hum. aulas de mandarim aos sábados, Sim. lá na tua escola. Isso. Eu lembro que a gente Sim, sim, conseguiu sim. uns livros na embaixada da China, umas cartilhas. Eu, Você ainda eu tem? tenho esses Você livros. ainda tem? Eu tenho. Então, tinha isso. Eu acho que a gente era muito curioso e queria aprender muito sobre Sim, cultura, sobre sim, sim, língua, sim. sobre Kung Fu, e É, tinha esse respeito. Então, sim, sim. até hoje eu mantenho Hum. contato com o Rinaldo, que foi meu primeiro professor de Kung Fu, mantenho contato com o Uhum. Wagner Tome, que foi meu primeiro professor de Tai Chi. Eles frequentam a minha Tá. escola. O meu Shifu de Aham. Tai Chi atual, quando vem ao Brasil para dar seminário, eu faço questão de Tá. convidá-los. Você, inclusive, já foi à minha escola algumas vezes. Então, eu acho que Ficou. é isso. Quantas vezes Eu acho, chamar? é, eu, eu acho que isso acabou se perdendo um pouco, infelizmente, por conta de um pouco de ego, um pouco de divergências de opinião ou de visão de mundo. A gente Eu não acabou se sei. distanciando e Eu, criando umas barreiras. Não sei o que você pensa sim, sobre sim, isso sim. também. Não, é interessante esse comentário que você faz sobre barreiras, né? A minha pesquisa acadêmica, né, a pesquisa de doutorado, ela trabalha com a ideia da construção do chinês, né, pelo Ocidente, né, que não é o chinês. É um chinês que o Uhum, chinês não se conhece. Quem é esse que você está uhum, falando que é chinês? Tá? Entendeu? Minha pesquisa é mais ou menos isso. É pesquisar o uhum, cientista chinês que estuda a China, né? E comparar com o modelo de pesquisa ocidental, ou como o ocidental vê, né? Ou analisa o chinês. Então existe uma sim. problemática aí que talvez no momento oportuno, né, eu posso entrar em detalhes, mas entra bem nessa linha, né, das barreiras. Essas barreiras não estão somente dentro desse comportamento que surgiu. Existe uma, um, um comportamento antigo que foi Uhum, alimentado, né, e que os cientistas atuais, inclusive, meu orientador mesmo, trabalha nessa linha, né, na filosofia, uhum. sobre o pensamento construído, né, Sim, sim. paradigmas, estereótipos. Né, e nós vemos isso hoje, né, no período da pandemia, Bastante. né, então, é uma doença chinesa, tá? Parece que não, isso é novidade, não. Existe um estereótipo e que quando ele aparece alguma oportunidade, né, ele cresce, entendeu? Ele cresce e há Uhum, o uhum. pensamento, há uma crítica, né? Isso é melhor, isso é pior, né? O chinês come isso, come aquilo, tá? É um detalhe assim que eu Sim, prefiro um outro momento para explicar melhor. sim, sim. Hoje, passei pelo período de aumentos de aluguel. O Rinaldo passou por isso, né? Ele passou pelo problema, eu passei pelo problema. Tinha uma academia, não sei se você lembra, Uhum. do Roberto Lage, de Jiu-Jitsu. Roberto Lage, Lembra? Jiu-Jitsu. Uhum. E Sim. então, ele era um amigão meu. Ele ia lá na academia, minha academia, a gente ficava batendo papo, né? E o Joel, o mestre Joel, né? Ia lá na academia, lá 12 de outubro, mesmo na Trajano, ele já era um amigão meu.
Percebe? Existia diálogo, né? Existia interesse, sabe? O Roberto Lage, ele foi lá no período que ele fechou a academia dele também, ele mudou para um outro região, outro local. Ele falou, poxa, né, você não quer comprar? Não, só aquele pancada, uns materiais meus, né? Sim. Eu não vou poder levar, só, talvez, não sei, sabe? Então, esse período em que houve a mudança, em que pressionou as academias ali, né? Não foi somente na minha, onde eu precisei mudar, né? Se eu não mudasse de local, eu fui lá para Pirituba, não sei se você... Ah, você foi, inclusive, você conheceu lá a academia de Pirituba, junto com o Wagner, né? Com o Wagner. Wagner, o mestre Wagner Tom. Então, naquele período, eu tentei ao máximo, né, segurar, né? Apesar da quantidade de alunos, eu não queria jogar o peso, né, de aumento de aluguel para mensalidade. Para os né? alunos, sim. Eu achava muito injusto, entendeu? Bater de frente, sabe, com a arte, sabe? Sabe, você colocar um preço numa arte, você fala, poxa, né, eu vou aumentar isso porque tal modelo, né, um modelo sistemático, né, do capital, da exigência, isso aumenta, tá, então você precisa aumentar. Eu falei, não, vou ver um outro espaço. E, lógico, eu pensei, muitos alunos que eu tinha ali na 12, né, iam me acompanhar. E isso foi meu erro, né, de distanciar lá para Pirituba, né, onde um grupo mais seleto me acompanhou, né, ficou comigo até um bom tempo, e o restante ficou cada um dentro do seu, né, do seu objetivo, né, dentro da arte marcial. O que eu vejo é que, não sei talvez do seu ponto de vista, mas o que eu vejo é que muitas pessoas, sabe, transferem o valor ético, o valor do professor, sim. sabe, para o local. Quando o local não existe mais o treino. E eu sou contra isso. Né? A minha perspectiva de vida sempre foi a pessoa, sempre foi o comportamento. Entendeu? Então não importava se treinasse numa barraca de feira, não importava se eu treinasse num parque. O importante é que eu tenho meu professor. Entendeu? Ele é minha academia. Ele é meu condutor, ele que transmite para mim meu conhecimento. E não o local. Né? O local, esse espaço grande, espaço pequeno, foi o exemplo. Sabe? O exemplo da Roma, né? Roma era um cubículo. Sim. Lembra? Era uma salinha pequena. Entendeu? Nós fazíamos treinos no parque lá. Que é um pouco o exemplo da Guaicurus. Eu comecei a treinar com o Rinaldo na Guaicurus. E aí ele mudou para Albion. Boa parte dos alunos acompanhou, foi com ele para Afonso Sardinha, e ali a gente recomeçou uma outra história conectado ao professor. Bem nessa imagem, eu achei bonita essa imagem. O meu professor é a minha academia. É bom, assim. Acho que dá Exatamente. É bem legal. Exatamente. Você compreende? Por que você compreende? Porque o Rinaldo passou isso pra gente. Sim. O Rinaldo era a academia do grupo que seguiu ele, entendeu? Sim. A academia é um modo de dizer, mas seria a família, né? É o pai, é o mestre, né? É o chefe, entendeu? Isso parece que não, parece que, para quem não conhece muito o contexto do Confúcio, né? Não entende exatamente a lógica, mas o Confúcio ensina isso, entendeu? O respeito ao professor, o respeito ao mestre, né? O termo Xiu, né? Que é o respeito familiar, o respeito do filho, né? Isso é importante dentro da filosofia do Confúcio, entendeu? E construiu esse modelo filosófico, né? Do Kung Fu, da arte marcial chinesa, especificamente, entendeu? A arte marcial chinesa, ela carrega isso, essa filosofia, né? Do taoísmo, né? O Tai Chi, ele é forte nisso, né? O próprio termo Tai Chi, forte, né? Super forte. Ele remete isso, e dentro da minha pesquisa mostra um contexto complexo, né? E que distanciou o interesse europeu, principalmente, da cultura chinesa. Porque os missionários na China diziam que os termos que os chineses utilizavam para representar Deus eram errados, né? Eram incorretos.
Quais termos os chineses utilizavam para representar, né, isso do ponto de vista dos missionários, né, para representar Deus? Era o Shanti, né, o imperador do céu, entendeu? Traduzindo, né? Sim. Tai também era um dos termos, né, que gerou o contexto dos ritos, né? Uma discussão tremenda, né? E polêmica contra os ritos chineses, entendeu? Os ritos chineses do Confúcio. Os chineses utilizam termos errados para representar o nosso Deus, entendeu? E, sabe, e na verdade havia uma interpretação, né, do contexto chinês, da cultura chinesa, né, para a cultura, ou para o cristianismo, no caso, né. O Leibniz, que é um filósofo matemático, criador do sistema binário, né, que nós utilizamos até hoje nos computadores, né, ele foi precursor, né, na discussão a respeito da querela dos ritos, né, que é o termo utilizado nas cartas dele. Então é interessante para quem quiser depois pesquisar, né, o Leibniz. Sim. O meu orientador, eu trabalhei também na tradução das cartas do Leibniz na China. Ele nunca estava todo o material que vinha da China para a Europa. E ele discutia então essas questões e era também muito igual a nós, né? Muito interessado em conhecer a China, a cultura chinesa, ciência chinesa, filosofia chinesa, sabe? Ele fazia questões, ele fez 30 questões para as missões, né? Com os interesses dele. E são pontuais essas questões, essas perguntas que ele faz, né? Na China existe o Pitágoras, né? Como nós conhecemos aqui, existe uma matemática idêntica ao Pitágoras. Sabe? Eu não vou citar todas, são muitas. Mas contextualizar. Então é isso. Quando eu cheguei em Pirituba, fiquei também um pouco tempo lá, né? E eu fazia mais treino nos parques, né? Foi interessante que lá é que eu conheci o Tai Chi, por intermédio do Wagner. Né? O Wagner e você, né? Sim. Meu querido Gil, vocês iam lá na minha academia, eu abri esse... Picotando um pouquinho. Né? Fiz a apresentação junto com o Wagner, acho que foi no Ibirapuera. Ele nos convidou, acho que você também participou. No Ibirapuera, eu participei. Então, dali eu comecei a interessar também pelo Tai Chi. Desse contexto, do contexto de Pirituba para depois, foi eu precisar me distanciar do espaço, né? Fechar o espaço, porque não conseguia manter, né, as despesas. Tinha pouco aluno ali, né? Era um bairro mais fechado. Comecei a dar aula em particular aqui, né, nos parques ali próximos, Parque Toronto, né? Eu levava os meus grupos de alunos por ali. Foi excelente, porque a gente tinha contato com a natureza, tinha um espaço, né? Sim. Aberto, né? E bom. Eu achei interessante, gostaria até de perguntar para você, quando eu estive na China, né? Durante meio ano, em 2018, eu percebi, as pessoas lá praticam nos parques, né? Tanto Tai Chi como Kung Fu. Eles agem assim de forma tranquila, natural, né? Não tem um grupo específico, né? Vai um, vai dois, vai três, ou as pessoas se juntam, né? Aqui, infelizmente, não se tem esse costume, apesar de ter parques, né? Não tem esse costume. É um grupo seleto, né? Que pratica, que vai e utiliza o espaço, né? Eu não sei, né? Se você pode concordar ou não com essa meu apontamento. Não, concordo. E eu achei interessante que o Wagner, ele fazia isso, ele treinava lá no parque
de Isso. São Domingos, né? Então, ele reunia o grupinho aí, tinha um pessoal de idade, né? E eu lá treinava lá próximo também com ele, eu então participava dos treinos. Eu achava isso ótimo, bonito. Isso era a China, no Brasil. Isso. Percebe? Isso que eu ia Isso te era falar. Um dos grandes aprendizados, assim, entre muitos aprendizados que eu tive com o mestre Wagner, certamente é essa disponibilidade ou essa disposição para levar o Tahiti para espaços abertos. Então, lembro que a gente fazia muitas aulas no Parque São Domingos. Quando não era parque, era praça. Eu lembro que a gente chegou a pensar em fazer um projeto de Tahiti em áreas mais urbanas, assim, em esquinas, em lugares movimentados, mas tudo conectado a esse espírito de ocupar espaços e fazer com que as pessoas se chegassem e somassem à prática. Isso que você observou na China é bem isso mesmo. Acho que a China tem uma relação com espaços públicos que é absolutamente diferente da nossa relação. Então, além dos parques, eles utilizam... Acho que você travou um pouquinho aqui. Deixa eu ver se você... Além dos parques, eles utilizam calçada, estacionamento de shopping, e os grupos ficam um lado do outro praticando sem nenhum tipo de conflito ou de sentimento de ameaça, porque a técnica é essa ou é aquela. As pessoas estão imbuídas no desejo de se movimentar e de praticar, e de ocupar o espaço, que é um espaço que está ali, para todo mundo. Então, isso de manhã, muito, à noite também bastante. Então, acho que é um movimento que espero que comece a acontecer mais aqui no Brasil. Deixa eu só te falar uma coisinha. A gente tem somente 12 minutos para encerrar o primeiro bloco aqui. Aí o Instagram vai encerrar essa primeira live. Eu queria propor para você o seguinte: assim que terminar esse primeiro bloco, que eu recomece uma outra live, e queria convidar para todo mundo que está aqui voltar para a gente continuar mais uma meia hora. Tudo bem? Pode ser? Porque tem muita coisa que eu quero conversar com você e quero aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo aqui. Deixa eu ver só se você voltou aqui para mim. Agora voltou, eu acho. Não? Oi, oi, oi. Tá me ouvindo? Oi, ok. Então, eu queria te perguntar uma coisa, professor. Depois de tantos anos se dedicando na Trajano, dedicação na Rua Roma, depois anos ali na 12 de outubro, depois em Pirituba, não sei se você vai se lembrar do sentimento, mas fechar uma escola e encerrar as atividades é muito dolorido. A gente está agora, nesse momento da pandemia, refletindo sobre isso também, né? Porque a gente está com as portas fechadas, dando aula virtual, mas o prédio está lá, com as despesas todas acontecendo. Que lições você tirou desse processo todo desde a Trajano até Pirituba e fechar a escola e, de repente, ter que abrir outros espaços ou partir para uma outra dinâmica de ensino? Que aprendizado foi possível ficar para você disso tudo? Será que deu para me ouvir? Conseguiu me ouvir? Porque para mim está travando bastante aqui. Só mais um minutinho para ver se a conexão retoma aqui. Do campo das artes marciais, principalmente da arte marcial chinesa, né? E talvez esse modelo que a China já utilizava de muitos tempos, né? Entendeu? E que nós presenciamos na modernidade, apesar do moderno, né? Sim. Existe esse conceito, esse costume, né? Que eu acho polêmico, né? Falar de tradição e modernidade,
sabe? Eu acho que se você... Isso um tema assim, muito debatido nas artes marciais, né? Isso é moderno, isso é tradicional. Eu vejo que se existe o tradicional atualmente, né? Entendeu? Se praticamos o tradicional no Brasil, é porque ele não tem a mesma tradição da China. Ele se modificou, ele evoluiu. Você entendeu? Sim. O moderno, que nós às vezes debatemos, né? O Wushu moderno, né? O Wushu tradicional, eu vejo, isso é um ponto de vista meu e discussão filosófica, né? Entre meu orientador e tal. Praticado até hoje, igualzinho na China, esse modelo está dentro do museu. É só para observar, ele não mudou. Ninguém treina ele. Você entendeu? Porque tradição se pratica. Tradição se passa de pai para filho, e assim vai, entendeu? Tradição evolui. Igual o movimento Kung Fu. Quando você treina um movimento, caleja, você está evoluindo, entendeu? O movimento. Eu achei interessante você apontar num videozinho que você pôs, né, aqui, né, do seu filho, fazendo movimentos, né, de sombra, né, mostrando os pezinhos movimentando na sombra, e falou, eu vejo o Tai Chi em tudo. Percebe? Na verdade, Tai Chi, a palavra Tai Chi, né, ela tem conotação com a criação do universo. É a cosmologia chinesa, entendeu? Sim. Tai Chi Chuan, né, a arte marcial Tai Chi, ela veio desse termo, né, e veio dessa filosofia, né, a filosofia das mutações, né, do Yin Yang. Não é nem Yin nem Yang, nem Yang, é a mutação, é a mutação. Constante, entendeu? Não há não existe coisa permanente, né? Nada é permanente, tudo é mutável, entendeu? Tudo muda. Né? O Tai Chi mostra esse exemplo, né, de mutação. Os movimentos são mutáveis, apesar de ter uma sequência tal, né? Você praticando, você está mudando o seu corpo, você está moldando, né, o seu lado interior, né, sua respiração tal. Então é muito bom, né? É o que eu faço hoje em dia, né? Eu, a partir do momento, depois do Parque São Domingos, né, eu busquei dar aulas em academias tal, também em Pirituba, em outros locais. Conheci o Mestre Wei, né? E aí eu comecei a conhecer a cultura chinesa, né? O Mestre Wei, que eu conheci na Vila Mariana, né? Ele tinha a casa dele, ele dava aula no quintal da casa dele, né? Dava aula também na academia lá da Liberdade. Que é bem um jeito chinês de ensinar, né? Um jeito bem chinês. Dava aula no quintal. Em casa, no quintal. Sim. Então nós treinávamos no quintal. Tinha um pé de abacate, né? Quase no centro, né? Do quintal, que caía às vezes abacate durante o treino, entendeu? Então era bem interessante, você estava no meio da natureza ali, né, das situações. E isso, eu acabei me interessando pelo perfil do mestre, entendeu? Pelo modo dele ensinar. Eu aprendi muito com ele. Ele foi o que me estimulou a buscar cada vez mais conhecimento, né? Estudar mais, evoluir, né? E não praticar movimentos, aprender movimentos. Aprender movimentos. Entendeu? É melhor você pegar uma dessas coisas e analisar melhor, né? Aprender bem como é essa coisa, uma coisa só, né? Os detalhes dela, os detalhes que ela tem, do que ter várias e não ter tempo. No Kung Fu, na arte marcial em geral, né? Uma técnica leva uma vida para desenvolver. Exatamente. E você sabe, professor, que tem acontecido... isso que você acabou de falar... Isso que você acabou de falar tem acontecido nesse período que a gente está de isolamento social. Hoje as aulas estão todas virtuais. Eu tenho conduzido aulas de Tai Chi
pela internet. E uma coisa que eu sempre falei para os alunos, desde que começou esse processo de quarentena, turma, o momento pede que a gente continue fazendo a prática, cuide do nosso corpo, cuide da nossa mente e, sobretudo, Sim. não estabeleça nenhuma relação de ansiedade em querer aprender coisas novas. Então, o que a gente vai fazer durante as aulas é manter a rede de alunos acesa e manter uma prática tranquila e regular. Então, a gente tem basicamente feito nessas aulas todas, desde que começou, a gente tem feito Tipancom. É isso que a gente tem treinado. Tá. Certo. É o essencial. Que é justamente para a gente ir dando mais substância e aprofundando mais na base. Isso é bem importante. Oi. Você travou para mim aqui. Aí, voltou. Opa. Então, se a base é falha, tudo que você está construindo em cima. Que o mestre Wei falava, né? É como construir um prédio com uma falha no alicerce. Entendeu? E você vai levantando né, os andares. 30 andares. Eu não moro naquele prédio, entendeu? Eu não gostaria nem de aconselhar alguém a morar, sabe? Porque aquele problema ali embaixo, né? Vai ser fator de o prédio cair, entendeu? É um pequeno problema, né? Que vai gerar um problemão. Então não adianta você aprender tanta coisa. Oi. Deixa eu te fazer uma proposta aqui. A gente já tem uma pergunta aqui da Valéria, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou propor para a gente encerrar esse bloco agora. Então eu vou encerrar essa live e vou começar uma outra, tá bom? Ok. E aí, quando a gente retomar, eu queria conversar um pouco com você sobre essa transição entre o que você treinava, o que você treinou com o Rinaldo, com o mestre Cido, o que você ensinou, e essa transição para o mestre Wei. Queria que a gente fizesse não um comparativo, mas que a gente conversasse um pouquinho aí sobre esses dois universos, tá bom? Então, pessoal, voltem para a gente continuar. Eu vou encerrar essa e já retomo aqui. Tá certo.